Modos de organização do discurso em língua inglesa: enunciação, descrição, narração e argumentação. Hi, welcome to our class on writing. This is our first class, the introduction. Você já parou para pensar em quantos textos lê e escreve diariamente nas mais diversas situações? Quando você acorda e vai escovar os dentes, você lê o rótulo da pasta de dentes. Quando vai tomar banho, você lê o rótulo do shampoo e do condicionador, mesmo porque alguns são muito parecidos e nós acabamos nos confundindo. Quando vai tomar café, você lê os rótulos dos alimentos que está consumindo. E aí depois você sai de casa. Olha quanto que você já leu e nem saiu ainda. Mas de que maneira nós podemos tratar dessa diversidade textual dentro dos estudos linguísticos, quando a nossa amostra é tão ampla? Modo de organização discursivo versus gênero textual. Alguns pontos importantes que nós podemos levar em consideração ao tratar dos textos de uma abordagem linguística são a sua função social, o que ele faz socialmente, e o seu aspecto dialógico, ou seja, o diálogo que ele estabelece com outros textos e com o contexto que o cerca. A linguagem, então, acontece em um contexto social e é moldada por esse. Portanto, nós precisamos de uma definição de linguagem que é diferente da clássica proposta pela linguística. Daí, nós encontramos a concepção de modo de organização discursivo para abordarmos os diversos tipos de produção textual. Um linguista que aborda essa questão é Patrick Charrodot, que questiona quais são as operações que nós realizamos ao produzirmos textos diversos, como descrições, narrações e dissertações. A partir dos seus questionamentos, ele desenvolveu o conceito de modo de organização discursivo para entender o que nós fazemos com a linguagem ao produzir esses tipos de texto. Com base no trabalho de Charrodot, Vander Imediato escreveu o livro A Fórmula do Texto, do qual nós observaremos um trecho agora. Os modos de organização do discurso não devem ser vistos como tipos de texto, mas como tipos de operações que estruturam o discurso, contribuindo para a sua organização. Mas o que são os gêneros, afinal das contas? Ao produzirmos textos para realizar determinadas funções, precisamos respeitar algumas características do contexto, tais como o leitor ao qual o texto é destinado, o tipo de linguagem que aquele texto utiliza usualmente e o nível de formalidade que o contexto requer. Os textos que realizam as mesmas funções e têm características semelhantes pertencem ao mesmo gênero. Vamos tentar aprofundar essa noção dando uma olhada no trecho a seguir. Once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shining castle. Although he had everything his heart desired, the prince was spoiled, selfish, and unkind. But then, one winter's night, an old beggar woman came to the castle and offered him a single rose in return for shelter from the bitter cold. Repulsed by her haggard appearance, the prince sneered at the gift and turned the old woman away. But she warned him not to be deceived by appearances, for beauty is found within. And when he dismissed her again, the old woman's ugliness melted away to reveal a beautiful enchantress. The prince tried to apologize, but it was too late, for she had seen that there was no love in his heart. And as punishment, she transformed him into a hideous beast and placed a powerful spell on the castle and all who lived there. Ashamed of his monstrous form, the beast concealed himself inside his castle with a magic mirror as his only window to the outside world. The rose she had offered was truly an enchanted rose, which would bloom until his 21st year. If he could learn to love another and earn her love in return by the time the last petal fell,
then the spell would be broken. If not, he would be doomed to remain a beast for all time. As the years passed, he fell into despair and lost all hope. For who could ever learn to love a beast? Você acabou de ver um trecho do filme A Bela e a Fera. Este trecho conta uma história, certo? Agora veja o segundo. Hi, I'm Tabitha Soren with MTV News. Today in the Sam Sweet case, the prosecution played the 911 call that Sam Sweet made the night he murdered his brother. Keep in mind, Mr. Sweet confessed 1 month later. Oh my God, my kid brother's been shot. I think it was an ace. O trecho de Cable Guy que você acaba de ver também conta uma história, certo? Mas elas são iguais ou diferentes? Elas contam a história do mesmo modo? Elas pertencem ao mesmo gênero? Bom, ambas contam uma história, certo? Ambas têm personagens agindo em um lugar específico e realizando uma ação. Só que eles pertencem a gêneros diferentes. Veja, qual é o gênero do primeiro texto? Você consegue reconhecê-lo? A Bela e a Fera? Vamos pensar. O primeiro é uma fairy tale, um conto de fadas. Os personagens são fantásticos. E temos até algumas expressões que são jargão de fairy tales, como Once Upon a Time, In a Faraway Land. E ela geralmente termina com They Lived Happily Ever After. E o segundo? Bom, o segundo também tem personagens e também tem um cenário. Só que os personagens, eles são reais. E ela se ancora na realidade. É muito pouco provável que você veja uma notícia começando com Once Upon a Time in a Faraway Land ou They Lived Happily Ever After. É muito pouco provável que isso aconteça numa notícia. Então, na notícia e na fairy tale nós temos a contação da história, só que são gêneros diferentes. Agora nós falaremos brevemente a respeito dos diversos modos de organização discursiva. Vamos dar início, então, pelo modo de organização enunciativo. Esse modo de organização tem o seu foco em sua característica dialógica, de interação, e no posicionamento entre os agentes da cena observada. Vamos ver como isso acontece na cena a seguir. Well, I'm glad you're here so we can get this all straightened out. Would you like a cup of tea? You got any coffee? Coffee? Yeah, coffee. No, I don't drink coffee. Yeah, you don't drink coffee? How about instant coffee? No, I don't have... You don't have any instant coffee? Well, I don't Who normally... doesn't have instant coffee? I don't. You buy a jar of Folgers Crystals, you put it in a cupboard, you forget about it. And later on, when you need it, it's there. It lasts forever. It's freeze-dried. Freeze-dried crystals. Really, I'll have to remember that. You took this book out in 1971. Yes, and I returned it in 1971. Yeah, 71. That was my first year on the job. Bad year for libraries. Bad year for America. Hippies burning library cards. Abby Huffman telling everybody to steal books. I don't judge a man by the length of his hair or the kind of music he listens to. Rock was never my bag. But you put on a pair of shoes when you walk into the New York Public Library, fella. Look, Mr. Bookman. I returned that book. I remember it very specifically. You're a comedian. You make people laugh. I try. You think this is all a big joke, don't you? No, I don't. Nessa cena de Seinfeld, você pode ver que o foco é trocar informações, ou seja, saber se gosta ou não gosta, se tem ou não tem café. Então, esse é o foco dessa enunciação. Trataremos agora de enunciação em primeira, segunda e terceira pessoas. As pessoas da enunciação se referem a como o enunciador se posiciona com relação ao leitor, de forma mais próxima ou mais distante. Observe o trecho a seguir e tente descobrir como que o enunciador se posiciona. My love, I'll never find the words, my love,
to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Na música do Simply Red que você acabou de ouvir, você pode observar que o enunciador fala de si e de seus sentimentos ao enunciador. Ele fala, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel. Será que nos trechos a seguir o mesmo acontece? Vamos pensar em alguns slogans de algumas campanhas publicitárias. Por exemplo, a marca Nike tem um slogan passado que era Just Do It. Just do it. Parece que ele está impelindo o ouvinte a fazer alguma coisa. E a campanha da Visa, que fala Go. Também um imperativo. Parece que está ordenando ao ouvinte fazer alguma coisa. Também temos a da Coca-Cola, que é Enjoy. Novamente, parece que temos uma ordem, não? Veja, o foco parece estar em quem ouve, como se tentando influenciá-lo. Vamos comparar esses trechos com o próximo que veremos. No trecho do YouTube que você acaba de ouvir, você pode reparar que o foco está em she, ou seja, alguém que não está presente no lugar nem no momento da enunciação. Veja, she is the root connection and she is connecting with me, diferente do que vimos nos trechos anteriores. Em qual texto você acha que o enunciador está mais próximo de quem ouve? Veja, o primeiro fala de si para o outro. Nós temos aí uma enunciação em primeira pessoa, que causa um efeito de subjetividade. I'll never find the words. Uma característica linguística desse tipo de texto é a utilização da primeira pessoa, I, eu. E quanto ao segundo texto? Qual a impressão que você teve a seu respeito? Ele se utiliza de enunciação em segunda pessoa, o qual tem como foco o interlocutor. E geralmente objetiva a mobilizá-lo. Observe o uso do imperativo nos slogans apresentados. Just do it. Enjoy. Go. E o terceiro? O terceiro trata de um elemento não presente no momento da enunciação, de uma terceira pessoa, no caso acima, o she. Nós podemos ver um maior distanciamento nesse enunciado, como se víssemos um pouco mais de longe. Reported speech. A primeira vez que eu ouvi falar em reported speech, imaginei que fosse algo que os repórteres usavam. E olha que eu estava no caminho certo. O reported speech trata do relato de falas de outras pessoas. E quando nós relatamos o que outras pessoas falam, nós geralmente interpretamos a sua atitude. Nós colocamos aí as nossas impressões também. Imagine que você é um repórter e deve relatar a cena a seguir. This is Bruce Nolan here at Buffalo's first annual Be the Miracle Blood Drive. It's a B-E-A, beautiful day. So come on down here, because the life you save could be mine. Let's go over here, where the Kowalskis have baked a very special cookie just for this occasion. Sure, it's a little creepy and a shameless plug, but we love them. Thank you, Mama. Volk, finger, nose. I myself will have given blood twice this week. For those of you who haven't heard, I'd like to introduce you to the future Mrs. Exclusive, Grace Connolly. There she is. Look at her! Isn't she beautiful?
She just gave blood and she still has enough left to fill up her face. Yes, behind every great man, there's a woman rolling her eyes, folks. I'm Bruce Nolan for Eyewitness News, with all the folks down here at the blood drive reminding you to... Be the miracle! You heard him. Okay, cut it. Thank you, Bruce. Thanks, Allie. No trecho de O Todo-Poderoso que você acaba de ver, nós podemos pegar a seguinte frase. O Bruce Nolan disse que doou sangue 2 vezes na semana passada. Se nós fôssemos reportar em inglês, qual seria a possibilidade de variação que nós teríamos? Algumas estão selecionadas a seguir. Vamos ver? Bruce Nolan said he had given blood 2 times that week. Bruce Nolan affirmed he had given blood 2 times that week. Bruce Nolan insisted he had given blood 2 times that week. Bruce Nolan repeated he had given blood 2 times that week. Veja que nas 2 últimas, aparentemente, nós temos muito mais de interpretação da atitude dele. É muito menos neutro você falar repeated, insisted, do que você falar apenas said. Então aí nós já temos uma pequena interpretação a respeito de o que ele fez quando ele disse. Apesar de o fato a ser reportado ser o mesmo, nós podemos fazê-lo de uma série de formas. Veja a foto a seguir e tente pensar em como podemos reportar o que foi dito. I'm getting ready for the next Mission Impossible. Como que você poderia reportar a outra pessoa o que o Tom Cruise acabou de dizer? Vamos ver algumas possibilidades no esquema a seguir. Tom Cruise said he was getting ready for the next Mission Impossible. Tom Cruise affirmed he was getting ready for the next Mission Impossible. Tom Cruise insisted he was getting ready for the next Mission Impossible. Novamente, no esquema, você pode perceber que a primeira forma de report é mais neutra que as 2 últimas. Quando nós dizemos said, nós nos referimos ao que ele disse. Agora, quando usamos affirmed, já temos aí uma atitude, ele afirmou. É diferente de simplesmente said. E quando ele diz insisted, nós temos aí uma carga ainda maior de interpretação da atitude do falante. Então, nós nunca temos um report, um relato completamente isento de interpretação. Vamos agora ao modo de organização descritivo. Suponha que você queira descrever a jornada de um personagem que sai da Europa Central e se dirige ao leste da Europa, passando por montanhas, descrevendo a geografia e a localização geográfica dessa jornada do personagem. Como você resolveria essa cena? Como você faria? O escritor Bram Stoker escreveu uma obra na qual ele insere uma cena assim. Vamos ver qual foi a saída que ele encontrou. 25th May, Budapest. Left Budapest early this morning. The impression I had was that we were leaving the west and entering the east. The district I am to enter is in the extreme east of the country, just on the borders of 3 states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains, one of the wildest and least known portions of Europe. My friend, welcome to the Carpathians. I am anxiously expecting you. At the Borgo Pass, my carriage will await you and bring you to me. I trust your journey from London has been a happy one, and that you will enjoy your stay in my beautiful land. Your friend, D. Na cena do filme Drácula, que você acaba de ver, baseada no livro de Bram Stoker, o autor se utilizou de diversas estratégias de descrição. Vejamos uma. The impression I had was that we were leaving the West. Aqui, nós temos a referência da primeira pessoa, a referência subjetiva. Temos a impressão de que o enunciador está bem próximo à cena.
Vejamos agora mais um trecho. The district I am to enter is in the extreme east of the country, just on the borders of 3 states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains, one of the wildest and least known portions of Europe. Aqui nós temos uma caracterização bastante detalhada. Você pode observar detalhes de localização geográfica, de características montanhosas. Parece linguagem científica, não parece? Descrição objetiva versus descrição subjetiva. Ao descrevermos, nós podemos realizar ações mais ou menos subjetivas. Tente descobrir qual dos trechos a seguir apresenta uma descrição objetiva e qual apresenta uma descrição subjetiva. The light was dim. The feeling of softness prevailed and caused all in the room to have a warm feeling. The night was long and smells were sweet. The party was about to begin. It was a 2-by-2 room, dimly lit. On the corner, next to the door, there was a median table with some sandwiches and beers on it. There were 7 people standing on the red rug, chatting. Qual delas seria correspondente a uma visão mais distante, mais ampla da cena? Qual seria correspondente a uma interpretação mais próxima, mais pessoal? E o que lhe dá essa impressão? Bom, a primeira descrição é permeada de sensações. Ela mostra como o enunciador sente a cena e ele constrói uma atmosfera. The light was dim. It caused people to have a warm feeling. Nós construímos uma atmosfera baseada em sentimentos, o que não acontece na segunda, em que nós temos uma descrição mais voltada às características físicas do lugar descrito. Veja os trechos a seguir. It was a 2-by-2 room, dimly lit. Nós temos uma referência ao tamanho da sala. E no trecho a seguir, there were 7 people standing on the red rug. Nós temos a quantidade de pessoas que estavam na sala e a cor do carpete. Parece que a atmosfera ela é construída com bases um pouco mais objetivas do que na primeira descrição. Modo de organização narrativa. Quando contamos uma história, nós mobilizamos o modo de organização discursivo narrativo. Veja o trecho a seguir e tente descobrir o que faz dele uma narrativa. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1, the mouse ran down. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1, the mouse ran down. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Na nursery rhyme que você acabou de ver, Hickory Dickory Dock, o que você pôde observar? É uma curta narrativa e nós temos uma ação central sendo desenvolvida. Você consegue identificá-los? Quais os personagens dessa rhyme? O personagem dessa rhyme, the mouse. E qual o enredo, a ação dessa rhyme? A ação é, the mouse ran up and down the clock. Estes são alguns dos elementos da narrativa. Modo de organização argumentativo. Hey, don't do that. Put it out. It's worse than the thumb. Hey, this is so unfair. Oh, why is it like this, is it? So I have a flaw. Big deal. Like Joey's constant knuckle cracking isn't annoying? And Ross with his overpronouncing every single word? And Monica with that snort when she laughs? I mean, what the hell is that thing? I accept all those flaws. Why can't you accept me for this? Does the knuckle cracking bother everybody? Well, I could live without it. Was it like a little annoying, or is it like when Phoebe chews her hair? Oh, now don't listen to him, Phoebes, all right? I think it's endearing. Oh, you do you?
You know, there's nothing wrong with speaking correctly. Indeed, there isn't. I should really get back to work. Yeah, otherwise someone might get what they actually ordered. Well. Oh, the hair comes out and the gloves come off. Em nossa vida, encontramos pessoas com os mais diversos posicionamentos. Na cena que vimos, personagens debatem sobre os seus defeitos, tentando convencer os outros de que o seu defeito não é tão ruim assim. O modo de organização discursivo argumentativo se refere exatamente às operações de exposição e defesa de opiniões que encontramos em textos argumentativos. Alguns exemplos desse tipo de texto são editoriais de jornais e revistas, textos científicos e textos informativos. Os gêneros textuais que tratam da explicação de uma verdade sob determinada perspectiva e buscam defender a sua legitimidade fazem parte desse modo de organização discursiva. Para defender um ponto de vista, uma opinião, nós usamos estratégias argumentativas. De forma geral, nós vamos classificá-las entre demonstrativas e retóricas. Tipos de argumentação. Apesar de todos os textos argumentativos serem, a grosso modo, de convencimento, alguns o fazem de uma forma mais marcada que outros. Os textos que têm essa característica de convencimento mais marcada são os que chamamos de argumentação retórica. Vejamos a seguir um exemplo desse tipo de texto. They tell me this. Nobody out here who's watching this doesn't believe there's something in their life they can improve. If they're doing well financially, which a lot of people are challenged by, maybe their relationship's not going so well because they're so busy working on their finances. Call now, and you'll be rushed the complete Personal Power Success System for a no-risk 30-day in-home free trial. We've got tools that take that. Let me tell you a story. Como você acaba de ver nesse trecho de Cable Guy, o comercial que vimos é um instrumento de convencimento, de change your life. Você imaginou que poder é esse de mudar a sua vida? Olha o tanto de convencimento que esse comercial está tentando exercer. Em outros contextos, nós temos uma exposição menos ancorada no convencimento e mais ancorada na busca de objetividade. Essas são as chamadas argumentações demonstrativas. Nós podemos observar esse tipo de argumentação em outro trecho do mesmo filme. Veja. There are 24 classrooms. Each can be converted into a 1,400 square foot home. The facility has an Olympic-sized swimming pool, 2 tennis courts, a full gym, and a stage if the residents decide they want to perform Oklahoma. Oklahoma. And most important, the structure is available in foreclosure. If we put down a cash bid, we're going to steal this thing. Yo, Steve-O! Hey, tough room. What you got? Ao apresentar o seu projeto, o arquiteto se utiliza de termos técnicos e de um modo mais formal de apresentação, apesar de no começo ele ter feito uma piadinha. Com esse modo de argumentação, ele cria um efeito de objetividade, como se ele estivesse simplesmente demonstrando algo que já está lá. Dessa maneira, hoje nós tivemos a oportunidade de ter nosso primeiro contato com o contexto de modo de organização discursivo. Nós compreendemos um pouco mais a respeito do modo de organização discursivo enunciativo, do narrativo, do descritivo e do argumentativo, assim como quais são alguns tipos de operação que esses textos realizam e alguns elementos básicos que encontramos em textos desse tipo de organização. São esses os elementos dos textos que exploraremos em nosso curso. Esse foi um pequeno gostinho do que virá pela frente. Eu espero que essa primeira conversa o tenha animado. A primeira
dica de estudo que eu trago para vocês hoje é o livro A Fórmula do Texto, do autor Wander Emediato. Esse livro é baseado na obra do autor Patrick Charrodot, o qual comentamos no começo da aula de hoje, e traz uma série de dicas muito interessantes sobre expressão em escrita e em língua portuguesa. A segunda dica de hoje é o site da BBC, Learn English. Nele você pode curtir uma série de atividades interativas, jogos, situações de comunicação e tem um destaque especial para a parte em que você se inscreve, coloca lá o seu e-mail e recebe uma sugestão de atividade por dia. Ele vai gravando o seu progresso e sugerindo novos desafios. Esse vale a pena visitar. A terceira dica é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme muito interessante, muito emocionante, a respeito de como a escrita pode mudar a vida de alguns jovens de uma faculdade tradicional. Ela muda também a forma que eles se relacionam entre eles, compreendem o que é conhecimento e o que é maturidade. Vale a pena se emocionar com esse. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Bye!